Boa noite. Que a paz do nosso Divino Mestre esteja conosco, nos auxiliando, nos amparando nesses momentos de estudo e que esses estudos possam nos auxiliar na nossa caminhada, nos tornando pessoas melhores. Nós vamos estudar hoje o capítulo 20 do livro Pão Nosso, intitulado A Marcha. E o trecho de estudo é de Lucas, capítulo 13, versículo 33. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Jesus. Bom, nós iremos aperfeiçoar. Quer queiramos, quer não queiramos. Porque isso é um impositivo da lei divina, caminhar, progredir, avançar. E a gente traz no nosso íntimo essa vontade de melhorar. E essa lei a qual nós estamos submetidos é a lei do progresso. É a bondade divina que coloca em nós essa semente que nos impulsiona, que nos dá essa vontade. Então, progredir é uma herança divina que nós recebemos. E que iremos caminhar, uns mais na frente, outros mais atrás, mas todos nós iremos, porque está na lei, então nós iremos progredir. Para progredir, nós precisamos de um esforço individual. Não existe progressão espiritual sem trabalho. Não existe também progresso material sem trabalho. Todo trabalho, todo sucesso que nós alcançamos, ele vem de um esforço que nós implementamos naquela ação. E o crescimento moral, ele também é resultado desse esforço. E aí, juntando essa vontade que a gente já traz dentro de nós, ao nosso desenvolvimento da razão, e a gente vai aprendendo a cada momento, a cada encarnação, um pouquinho mais, e vamos crescendo, e vamos aprendendo e evoluindo. Mas esse processo de aprendizagem, ele é um processo que vai depender de cada um de nós, para que ele seja mais rápido ou mais lento. Vai depender dos esforços que a gente empreende nessa ação. Mas o que é importante a gente lembrar é que eu hoje sou o resultado das minhas experiências, dos meus aprendizados, das minhas várias reencarnações. E nesse processo, eu vou construindo a minha identidade como espírito universal, como inteligência que não morre jamais. Então, eu sou tudo aquilo que eu vivi, de saldos positivos e de saldos negativos. E nesse processo, quando eu tomo a consciência da importância do progresso, que eu começo a investir nas minhas ações para que eu consiga avançar nessa caminhada, eu tenho que parar e olhar para quem eu sou. Quem eu sou. E eu não tenho que buscar jogar fora aquela pessoa que eu me tornei. Eu tenho que pensar em reconstruir aquela pessoa, conservando os fatos que são positivos e reorganizando aquelas experiências que não foram tão positivas, que não me trouxeram um saldo tão positivo assim. Para isso, Jesus nos deixou uma diretriz única, um caminho, que vai nos auxiliar nesse progresso, que chama Evangelho. Ali no Evangelho nós temos as diretrizes de segurança que vão auxiliar a gente nessa caminhada, a fim de que a gente se torne uma pessoa melhor, um verdadeiro cristão, um verdadeiro trabalhador da seara do Cristo. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, intitulado Sedes Perfeitos, no item 3, ali ele traz as características do homem de bem. Então, para a gente alcançar o progresso, a gente vai ter aquelas características como nosso objetivo, nossa meta na nossa caminhada.
né? Ele vai passar a ser o nosso livro de cabeceira, onde a gente vai consultar e verificar quais daquelas características a gente já domina, quais daquelas características a gente já consegue vivenciar. E aí, nesse processo, nós vamos caminhando, porque o objetivo desse progresso é um só: nos levar à felicidade. Não essa felicidade efêmera que nós conhecemos, mas a verdadeira felicidade da vida espiritual. A verdadeira felicidade do homem que tem a certeza que está fazendo a coisa certa. Do homem que sabe amar, que sabe servir, que sabe perdoar. A verdadeira felicidade dos espíritos puros, dos espíritos de luz, dos mentores espirituais. Essa que é a verdadeira felicidade. E o Evangelho vai nos trazer as diretrizes para a gente alcançar essa verdadeira felicidade. Por isso é importante a gente seguir em frente, sempre, caminhando, seguindo esses ensinamentos do Cristo, atendendo ao convite do Mestre, de olho nessa lista de qualidades do homem de bem. E quando Jesus faz esse convite, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, é porque Ele sabe das nossas dificuldades, de imprimir esforço em tudo que a gente vai fazer. E Ele sabe que a gente, além de ter esta dificuldade, nós ainda desistimos com muita facilidade quando as coisas são difíceis. E a caminhada evolutiva, ela é difícil, mas ela é difícil por nossas próprias imperfeições. Nós emaranhamos o caminho pelo qual a gente deve andar, não é? Por isso a nossa caminhada ela é problemática, ela é difícil. E nesse processo a gente acha que está sofrendo demais, mas nós não estamos. Às vezes nós sofremos para acordar, para tirar a gente da zona de conforto da qual nós nos colocamos. Porque se a gente tivesse uma vida assim, sem dificuldade nenhuma, a gente não moveria nenhum esforço em relação ao nosso próprio progresso. Se a gente ganhasse tudo de mão beijada, sem esforço algum, a gente não faria nada, nem levantar para trabalhar. Se as minhas contas fossem pagas ao final do mês, por que eu iria levantar cedo, enfrentar um trânsito, ou pegar um ônibus, ou enfrentar um trabalho difícil, pesado, que me deixa cansado? Às vezes tenho que conviver com pessoas que não pensam como eu e que dificultam o meu trabalho. Para quê? Se eu não tivesse a responsabilidade e o compromisso de pagar contas, de colocar comida dentro de casa, de colocar uma vida melhor para mim, se não fosse por meio do trabalho. Por isso o trabalho é uma lei, e por isso o progresso é uma lei. E por isso nós enfrentamos problemas e dificuldades nessa caminhada, porque o trabalho é o remédio que nos impulsiona. E os problemas são aqueles pontos desta caminhada que desenvolvem a nossa capacidade de desenvolver a nossa inteligência, as nossas habilidades, a nossa compreensão. Se a gente não passa por problemas, a gente não passa por desafios. E quem não é desafiado não aprende, porque não tem motivação para aprender. Por isso a gente passa por essas dificuldades. E a gente vive hoje numa época da humanidade, principalmente com as redes sociais, né? A juventude vem crescendo aí, achando que só quem passa por problemas são eles. Estão iludidos, ainda não perceberam que o problema é a solução do nosso caminhar. Ainda não despertaram que o problema é aquele que vai nos fazer avançar. E aí eles vivem nas redes sociais, nas televisões, né, nos filmes e nas novelas, que tudo é perfeito. As pessoas postam fotos a cada segundo do prato maravilhoso que está comendo, da bebida maravilhosa que está bebendo, da companhia excelente que está com ela naquele momento, do lugar maravilhoso, e as pessoas menos avisadas olham para aquilo e pensam: como
a minha vida é ruim. Como eu sofro e tenho dificuldades enquanto aí. Eu tenho 300 amigos na rede social, todo mundo feliz. Todo mundo viaja, todo mundo passeia. E eu não, eu trabalho, eu tenho problema, eu tenho dificuldades. Mas é muita ingenuidade nossa acreditar que eles não têm problema, que eles têm uma vida melhor que a nossa. O que a televisão vende, o que as redes sociais vendem, é a ilusão do perfeito, a ilusão da vida fácil, a ilusão de que aquilo que está ali mostrando na imagem é o ideal que eu não tenho, mas que ele tem. E isso tem levado muitas pessoas a ficarem em processos depressivos, porque se acham incapazes de alcançar aquilo que eles almejam, aquilo que eles acham, que eles, por olharem a imagem, acham que é o progresso deles. Porque eles acham que aquelas pessoas não estão sofrendo e não passam pelas dificuldades que eles passam. E é aí que consiste a grande ilusão da nossa caminhada. Porque, como estamos nesse processo, onde precisamos do problema para nos impulsionar, para nos tirar da zona do conforto, e estamos num planeta onde todos nós estamos na mesma condição moral, eu tenho problemas e vocês têm problemas. E todo mundo tem problema, porque não existe um único ser encarnado no planeta Terra, que é um planeta de prova e expiação, que não passe por problemas, que não passe por dificuldades. O que a gente precisa entender é que essas dificuldades virão. E virão por um motivo certo, porque cada dificuldade é um desafio que eu preciso compreender, avançar, aprender para o meu crescimento. E, com isso, eu preciso olhar para os meus pequenos passos, nessa minha caminhada, aquelas pequenas conquistas que eu acho que não vale nada, frente a tantas outras, que eu observo em outras pessoas, com um pouco mais de carinho. Porque é a condição que eu estou, é o passo que eu dou conta. Hoje eu só dou conta disso. Mesmo me esforçando, eu estou fazendo o meu melhor e é isso que eu consigo. Então, eu começar a olhar para aquele processo na minha caminhada com mais amor e com mais compreensão para comigo mesmo, com mais aceitação das minhas limitações. Porque a vida, ela é um processo cíclico. Ela roda, tal qual uma roda gigante. Há momentos que eu estou em cima, e esse processo eu vou descendo, descendo, e há momentos que eu estou aqui embaixo. Agora, estar em cima representa estar num momento de construção, representa estar num momento de aprendizagem teórica. É o momento do equilíbrio, é o momento do tomar fôlego, é o momento de respirar novos ares, novas ideias, novos conhecimentos, novas propostas. E este momento que me fortalece, porque conforme a roda vai girando, os problemas vão aparecendo e eu passo por aqueles problemas. Então, quando eu estou aqui embaixo, nessa roda gigante, eu estou num processo de vivência. Eu estou vivenciando o que eu aprendi quando eu estava em cima. Eu estou colocando em prática o que eu estudei quando eu estava em cima. É a hora da nossa prova. Nós não estamos num mundo de provas e expiações? Então, aqui em cima, eu estudo a parte teórica. Aqui embaixo, eu dou de cara com os problemas para ver o quanto desta teoria eu já consigo vivenciar. O quanto desse processo eu já amadureci enquanto ser humano, enquanto espírito imortal. E o quanto esse processo está me fazendo caminhar e passar pelas dificuldades com menos dor, com mais aceitação. Então, nesse processo, eu vou estar sempre descendo e subindo, nesse movimento cíclico da vida. Até o momento em que
todos os lugares que eu estiver neste movimento cíclico, e qualquer que seja a dificuldade pela qual eu passe, eu consiga vivenciá-la, colocando em prática todos aqueles ensinamentos que estão lá no capítulo 17, no item 3, do homem de bem. Sem perder a fé, sem perder a confiança, sem perder a certeza da minha vitória. Mas, para eu passar por isso, eu vou valorizando cada processo. E para eu sair deste processo e subir, porque tudo passa. Chico já nos dizia, tudo passa, isso também vai passar. Não foi o recado que Maria mandou para ele? Então, quando eu estou aqui embaixo, eu acho que é uma eternidade, mas vai passar. E quando eu estou aqui em cima, parece que passa tão rápido, vai passar. Porque é um movimento natural. E cada vez que eu aprendo mais, eu passo por mais dificuldades. E cada vez que eu amadureço mais, as dificuldades também são maiores. Porque elas são proporcionais ao meu crescimento. Pensemos numa criança que está aprendendo a andar. Para ela se locomover daqui até aquela cadeira, primeiro ela se arrasta, depois ela engatinha e depois ela anda. E as dificuldades são essas da vida. Então, é esse movimento cíclico que a gente faz. E devido à nossa falta de confiança, da nossa pouca persistência, é que a gente precisa que o mestre nos oriente, nos auxilie, para que a gente coloque em prática essa ideia dele, caminhar sempre. Caminhar sem parar. Caminhar hoje, caminhar amanhã, sempre. Porque nesse processo, a gente não pode parar. E aí a gente tem que parar para pensar do quão profundo e filosófico é essa ideia. Caminhar sempre. Caminhar hoje, caminhar amanhã. Mas a gente não caminha olhando para trás. A gente caminha olhando para frente. Mas, algumas vezes, a gente para no meio do caminho, ou continua a caminhada, porque nesse processo cíclico, a vida não para de rodar, de circular, mas eu paro de andar. Ou eu continuo andando olhando para trás, para o meu passado. E a gente precisa entender, o passado é imutável. Tudo que tiver acontecido no passado é passado. Não vai modificar o meu futuro. E se eu quero ter um futuro melhor, eu tenho que começar a construir ele agora, no meu presente. Então, eu não posso ficar parado olhando para trás. Eu tenho que mirar para frente. E aí eu preciso tomar algumas atitudes com relação a isso. Chico Xavier já nos dizia, nós não mudamos o passado, mas nós podemos construir um futuro melhor, porque a cada um de nós é dado outra oportunidade. E é aí que a gente tem que olhar para o passado como um aprendiz. Quando o aprendiz está ali na faculdade, que ele passa no estágio, o estágio serve para quê? Para colocá-lo dentro de uma empresa, naquela sessão de trabalho, onde o que ele estuda na faculdade e vai fazer com que ele coloque em práticas ali. Né? Então, para isso que é o aprendiz. Então, ele vai tentar colocar em prática o que ele estuda. Então, nós vamos olhar para o nosso passado como alguma coisa que pôs em prática e que não funcionou. Então, eu não posso olhar para o passado com mágoas, eu não posso olhar para o passado com raiva. Eu tenho que fazer as pazes com o meu passado. Eu tenho que olhar para o meu passado e ser grato. Aí você pergunta, mas como eu vou ser grato com tanta coisa difícil e ruim que aconteceu? Eu fui traída, eu fui magoado. Se a gente começar a olhar como aprendiz, a gratidão começa a fazer parte desse processo, porque eu vou agradecer por eu ter sido magoado e não eu ter magoado. Porque outrora, este papel estava invertido. E Jesus nos disse que era necessário que houvesse o escândalo. Mas, ai, por quem o escândalo viesse. Então, se hoje eu passo, é porque eu estou numa condição de refazer aquela situação. Eu estou numa condição em que
eu posso sofrer e não causar. Isso já é uma atitude nossa de agradecer. É difícil a gente pensar assim, mas a gente tem que começar a olhar para a gente mesmo como aquele ser em aprendizagem. Então, ali aconteceu isso porque eu agi assim. Eu sofri essa ou aquela traição, aquela dificuldade, por conta dessa minha dificuldade de não perdoar, ou não saber ceder, ou não ter o coração mais sensível. Então, eu começo a olhar e percebo aquilo que precisa ser modificado. E eu começo a agradecer, porque eu já posso enxergar por outro ângulo, de outra forma. E aí, nesse processo, a gente vai caminhando, a gente vai progredindo. E a gente para de ter hostilidade para com o passado. Para de ter hostilidade e de se colocar na posição de vítima. E começa a caminhar construindo a nossa felicidade futura. Então, quando Jesus diz para que nós caminhássemos, era porque ele era um profundo conhecedor da alma humana. Então, vamos caminhar sempre, caminhar hoje, caminhar amanhã, mas levando em consideração as nossas pequenas conquistas, não parando no caminho e se perdendo olhando para trás. Sendo grato a todas as situações e nos portando como aprendizes da nossa própria história. Para que a gente possa, devagarzinho, se recuperando, se refazendo e construindo a nossa felicidade futura. E com relação ao processo da caminhada, a esta frase de Jesus, Emmanuel nos recomenda que nós devemos seguir sempre na busca da edificação definitiva, vencer obstáculos e sombras, dores e dificuldades, degraus da nossa ascensão. Importa mesmo é trabalhar, conhecer-se e iluminar-se, a fim de atender o Cristo diariamente. E para encerrar as nossas reflexões dessa noite, a gente trouxe aqui um texto da nossa irmã Meimei, que está no livro Palavras do Coração, psicografado por Chico Xavier, intitulado De Caminho em Caminho. Peço licença para fazer uma leitura, porque ela resume toda essa explicação da noite de hoje. De caminho em caminho. Segue fazendo o bem. Provavelmente não te faltarão espinhos e pedras. Pedras, no entanto, servem na construção e espinhos lembram rosas. Não percas a oportunidade de auxiliar. Se alguém te lança em entraves a marcha, não te vincules à ideia do mal. Reflete na bondade de Deus e caminha. Não acuses ninguém. Compadeça-te e age amparando. Quem te parece no erro, unicamente haverá estragado em si mesmo o sonho de amor e aperfeiçoamento com que nasceu. Não gastes tempo medindo obstáculos ou lastimando ocorrências infelizes. Ouve as frases do bem que te induzem à frente e esquece tudo aquilo que se te representa por apelo à desistência ou ao desânimo. Alguns dos minutos das horas de que disponhas, investidos no reconforto aos irmãos emparedados no sofrimento, ser-te-ão contatos por créditos de alegria e de paz. Sê a coragem dos que esmorecem e a consolação dos que perdem a esperança. Onde encontrares a presença da sombra, acenda a luz da renovação. Quando alguém te fale em tribulações do presente, destaca-lhes as possibilidades do futuro. Aos irmãos que te exponham prejuízos de agora, aponta as vantagens que virão.
estende a própria alma na dádiva que fizeres. De tudo quanto ouças e vejas, fales ou faça, prevalece tão somente o amor que pusere nas próprias manifestações. Se percebes a vizinhança da tempestade, não te esqueça de que acima das nuvens reina o céu azul. E se te reconheces dentro da noite, conserva a segurança da tua fé, recordando sempre que o amanhã trará um novo alvorecer. Muita paz.